Conhecendo os paineleiros do Com a Faca Bem Afiada. Vai lá, já estamos aqui em mais uma rúbrica Conhecendo os Paineleiros, e desta vez quem vem à Via Sacra, como apelidou o meu primo João, foi a Maria Germano. Maria, antes de mais, obrigado por fazeres parte, és uma das novas aquisições aqui do Faca Afiada. Espero que tenhas estado a gostar desta aventura, que está a ser muito gira. Por acaso ultrapassou um bocadinho as minhas expectativas iniciais, pelo menos pelos feedbacks que estamos a ter. Pronto, e a primeira pergunta é a pergunta de sempre, neste caso, quem é a Maria Germano? Então, muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende da hora que estejam a ver. Exatamente. Exatamente, portanto, seja lá o que for, que estejam na santa paz do Senhor, que é o que interessa. Quem é que é a Maria Germano? Olha, a Maria Germano, outro dia estava a falar com alguém que... Olha, começa pelo princípio. A Maria Germano é made in Foz do Retrancão, que é uma brincadeira que a gente tem no nosso grupo, mas que orgulhosamente assumes. Exatamente. Nasci na maternidade de Alfredo da Costa, primeiro caso, mas vivi toda a minha vida, praticamente até há 2 anos atrás, na Foz do Trancão, não, melhor, em Sacavém. Sim, mas com todo o orgulho da Foz do Trancão, exatamente. Sacavém, terra do whisky falsificado, terra da fábrica da Loiça. Terra do whisky falsificado! Muito bom! Pois é mundialmente conhecido, whisky falsificado de Sacavém. E terra que em tempos teve também o rio mais poluído da Europa. Portanto, não brinca que isto não é para qualquer um. O rio mais poluído da Europa não é para qualquer um. Isto é muito sério isto. Claro, então eu estava no mapa, aquilo, nem sei se havia lá água nessa altura, sinceramente. Não, mas então começa lá pelo princípio, quem é a Maria Germano? Pronto, então continuando, claro que toda a minha vivência em Sacavém me marcou-me bastante, e até hoje, porque Sacavém era uma, na altura vila, hoje é cidade, extremamente industrializada, portanto fazia parte da chamada cintura industrial de Lisboa. E tinha características muito próprias e uma vivência muito própria, portanto havia, além da fábrica da Loiça, havia outras fábricas maiores ou menores, também aproveitando o facto da linha férrea passar logo ali, e também em tempos, na década de 50 e década de 60, também de haver bons acessos até relativamente ao mar, ao Tejo, o escoamento de produtos, e pronto, os ambientes industriais normalmente são ambientes muito duros, mas no sentido não é de serem duros, de serem maus. Portanto, são duros, mas muito ricos, não é? Porque há ali muito tipo de gente a trabalhar. Muito tipo de gente a trabalhar, portanto, era um melting pot. Portanto, os nossos pais, quase todos, trabalhavam em alguma das fabriquetas dali da zona. Não é por acaso que os pesticidas são de Sacavém, pelo menos o Varatojo, o Varatojo é de Sacavém, portanto, o tipo de música que normalmente o pessoal da minha idade gostava, estava muito nessa linha, muito chutos, uma coisa mais quase de revolta, porque a vida não era fácil. Ora bem, então, olha, vamos começar pelo princípio. Onde é que tu fizeste a tua instrução primária? Foi lá em Sacavém, por acaso, e não guardo boas recordações da minha instrução primária, porque fiz num colégio privado, lá em Sacavém, porque quando eu fiz a instrução primária estávamos no pós-25 de Abril, em 1976, foi quando entrei para a escola primária, e naquela altura a escola do Estado, digamos que era assim um bocadinho confusa. E os meus pais decidiram que acharam melhor, que era ter assim um ensino mais calmo, mais controlado, e então puseram-me numa escola privada. Que foi dos dias mais felizes da minha vida, foi quando acabei a 4ª classe. Mas porquê que dizes que correu mal essa escola primária? Era um ambiente... Não, o ambiente era impecável, eu gostava dos meus colegas, atenção, e se os ver hoje, ainda tenho boas recordações.
A professora é que era muito, digamos que muito ainda do tempo do fascismo, ou seja, demasiado rígida. Digamos que um dos métodos pedagógicos que ela gostava mais de utilizar era a régua. Achava que era assim que se aprendia. Não, houve lá situações que me marcaram. Mas marcaram-te como? Marcaram-te mesmo na tua forma de ver as coisas? Numa idade tão tenra? Sim, marcaram, porque eu achava que às vezes a professora fazia mesmo bullying com alguns alunos e não achava correto. Pronto, não gostei. E mas de qualquer maneira marcou, não é? Marcou muito. Mas pronto, mas para mim foi o grito do Ipiranga, foi quando saí dali e fui para a Portela, para a Escola Gaspar Correia, para a preparatória. Foi assim também uma aventura muito grande, porque havia grandes diferenças, não? Não tem nada a ver. Portanto, ali aparecia tudo, portanto, aquela escola naquela altura, que havia muito poucas escolas ali naquela zona do Concelho de Loures, abarcava as crianças de Sacavém, Prior Velho, Moscavide, Portela, que era um bairro que estava nessa altura ainda em expansão, Bobadela, São João da Talha, Valfigueira, portanto, tudo, as crianças todas iam lá cair. Portanto, aquilo era uma confusão no bom sentido, que era muito giro, que era uma misturada toda. E eu, desde miúda, comecei a aprender a lidar, porque eram os meus colegas, com todo o tipo de pessoas. Eu tinha gente de toda maneira infantil, miúdos de toda maneira infantil na minha turma. E isso foi muito bom para... Olha, lá está, isso, e não só, mas foi isso também que me fez ser uma pessoa extremamente tolerante à diferença e achar que as pessoas são todas, e ainda bem que são todas diferentes, e fez-me aprender... Entretanto, passas para o secundário, não é? Vais para o ensino secundário, para o sétimo ano. Vou estrear a secundária de Sacavém, a escola secundária de Sacavém, que nesse ano só abriu em fevereiro. Era uma escola nova, completamente nova. Foram 3 anos engraçados, especialmente o 9º ano foi muito, muito bom. Tinha uma turma fantástica, mesmo muito, muito boa. Adorei aquela minha turma, estávamos sempre todos juntos a dar uma olhada. Passávamos os intervalos a jogar voleibol, de tal maneira que até convidávamos os professores para jogar voleibol, então estava tudo ali à molhada a jogar voleibol. Fazíamos às vezes grupos de 40 ali a jogar, fazer toques com a bola de voleibol, era muito, muito fixe. Gostei muito do 9º ano, mesmo. Depois acabou-se o 9º ano. O que é que eu vou fazer agora? Pois é, isso que eu ia dizer, tu chegas ao 9º ano, depois no 10º já vais ter de fazer opções e segues o quê no 10º ano? Segui para letras por convicção, não foi para fugir à matemática. E porquê? E é isso que eu te perguntava. E porquê? Porque muitas vezes via muita gente, mesmo não tendo vocação para letras, para fugir da matemática, punha-se em letras, não é? Mas tu escolheste letras porquê? Porque eu queria ser jornalista desportiva. Portanto, e para ser jornalista desportiva, devia ir para a comunicação social e podia ser para a comunicação social só por letras. Portanto, então fui para letras. Muito bem. Diz-me só uma coisa, é a partir dessa altura que tu começas, portanto, a partir do 10º ano, 10º, que começas a andar atrás dos jogadores da bola, vais ver treino, que isso eu também sei, já sei, esses teus podres. Tu e as tuas colegas andavam atrás dos jogadores da bola, não é verdade? Não, por acaso eu tenho uma história muito engraçada no 11º ano, mesmo muito, muito, muito curiosa, portanto, e acho que muitos sportinguistas agora vão passar a idolatrar e muitos benfiquistas vão passar a odiar para todo sempre. Mas foi o que foi. Num dos trabalhos de jornalismo, depois no 10º ano eu fui para a antiga Olivais 2, agora António Damasio. Depois andei sempre a saltitar de escola em escola, ali nos Olivais. E então o professor tinha-nos mandado fazer um trabalho e nós decidimos fazer uma entrevista a um jogador de futebol. E no meu grupo de trabalho tinha lá uma colega que era toda do Benfica, era toda benfiquista, e disse que já tinha marcado uma entrevista com o Bento. Está bem? O Bento na altura era guarda-redes da Seleção Nacional. Um dos grandes guarda-redes da história do futebol português. Do país nessa altura.
um dos grandes guarda-redes da história do futebol português. Então lá fomos todas contentes para o Estádio da Luz. Pronto. Era dezembro, chovia, aquela chuva miudinha, pá, eu lembro-me tão bem. Claro que passámos lá amanhã no Estádio da Luz, eu contrariadíssimo, não me lembro se levei o crucifixo e os dentes de mas pronto, mas para lá andei. E o Bento nada de aparecer, obviamente, não é? Obviamente que o Bento não apareceu. E nós pensamos, mas a gente tem que apresentar o trabalho na quarta-feira, portanto, a gente não pode chegar e dizer, olha, o nosso entrevistado não apareceu, a gente vai ter que se desarrascar. Como havia treino da parte da tarde, porque no dia seguinte era jogo com o Sporting, olha, vamos outra vez para cá da parte da tarde. Então cá viemos da parte da tarde. Outra vez continuamos à chuva, os treinos eram à porta fechada, portanto nem nos entretivemos a ver os treinos. Então, quando os jogadores começaram a sair do treino, nós encharcadas que nem os pinhos, quando os jogadores começaram a sair do treino, nós a perguntar, olha, uma entrevista para o jornal da escola, para o trabalho da escola, ninguém estava para dar entrevistas assim miúdas de uma escola, estava-se tudo a borrifar. Até que chega o último a sair do treino, que é o Silvino. Estou vendo, guarda-redes também. Perguntámos assim, olha, já estamos por tudo. Grande guarda-redes também. Chega, já estava por tudo, olha, é o Silvino, bora lá. O senhor, uma simpatia mesmo, respondeu-nos a tudo e mais alguma coisa. Tirei uma fotografia para ilustrar o trabalho, tudo bem. Uma das minhas colegas levava um gravadorzinho, achou que tinha carregado no botão, tudo direitinho. Já conseguimos entrevistar o Silvino, não sei o quê. No 50, à vinda para cá, fomos ver. Esqueci-me da cassete. Portanto, não gravamos entrevista nenhuma ao Silvino e nós, caraças, e agora como é que a gente vai entregar o trabalho? Não faz mal, não podemos entrar em pânico, cada uma vai para a sua casa e escreve já aquilo que se lembra da entrevista segunda-feira. A gente reúne-se todas e pompa-nos o trabalho. Está bem, e assim foi. No outro dia foi no dia em que o Sporting deu 7-1 no Estádio da Luz. Foi uma coisa. Eu estava lá. Foi no Estádio de Alvalade, depois estava no Estádio da Luz. Foi um dos dias mais engraçados da minha vida enquanto adepto de futebol. Se bem que depois foi um ano que foi para esquecer, mas não interessa. Pronto, aquilo já ninguém nos tira. Mas não, aquele 7-1 ninguém nos tira. Ninguém nos tira. Eu até fiquei com pena do Silvino, coitadinho. Fiquei com pena do Silvino, mas olha, paciência, é a vida. E claro que na segunda-feira os nossos colegas, os do Benfas, iam-nos matando, a outra, a João, coitadinha, ia morrendo, porque a gente foi para lá no domingo e não sei o quê, Pronto, os do Sporting todos contentes e foi assim um momento muito interessante da minha vida. Olha, curiosamente tiveram boa nota no trabalho, não? Tivemos, sim senhora, tivemos 16. Muito bem. Então, continua lá com as tuas peripécias do 10º ao 12º ano. Tirando esta história deliciosa sobre o trabalho que tiveram que fazer, mais alguma coisa aconteceu nestes 3 anos porque aí já começa, entra-se já pela altura da juventude, já se começa a ter noção das coisas, já se começa a ter de fazer opções. Olha, aqueles 3 anos foram anos também muito marcantes, foi muito giro, porque aquela escola foi completamente diferente das outras escolas em que eu andei, que era uma escola só a partir do 10º ano. Eu quando chego lá àquela escola fiquei absolutamente admirada porque os professores respeitavam as filas nos bares. Por exemplo, no bar estava uma fila e os professores ficavam atrás dos alunos, não nos passavam à frente, nem havia um bar próprio para professores. E assim, por acaso isto realmente é verdade. Às vezes as contínuas ainda tentavam atender os professores primeiro, mas não, está aqui a jovem aqui à minha frente, é ela primeiro que é para ser atendida. Andávamos muito, a porta da sala dos professores estava sempre aberta, nunca estava fechada, portanto era-nos muito fácil, batíamos à porta, por uma questão de educação, claro, para não entrarmos por ali dentro, mas era-nos muito fácil, se precisássemos falar com o professor, chegávamos lá e falávamos. Havia professores que almoçavam connosco, por exemplo, ou estavam a tomar café connosco no bar. Era um ambiente muito democrático e muito respeitoso e muito respeitador.
E depois havia coisas muito engraçadas. Depois decidimos comprar um vídeo e houve um peditório entre toda a gente lá da escola e toda a gente contribuir, porque podia naquela altura para se comprar um vídeo para o bar, para a sala de convívio. Lembro-me que a minha sala não tinha, porque a escola também era recente, tinha 1 ano, não tinha stores e batia ali muito o sol de chapa. O que é que nós decidimos fazer? Vamos arranjar papel. Havia lá um ou outro que tinha jeito para desenhar, começou a fazer uns desenhos. Depois a turma do lado também achou piada aos desenhos, então também arranjaram papel, também começaram a fazer desenhos. Às 2x3 todas as salas estavam cheias de papel nos vidros, cheias de desenhos giros, assim tipo grafites e mais não sei o quê. O que é que os professores fizeram? Em vez de andarem a chatear, que fizeram eles muito bem, decidiram promover um concurso de desenho entre todas as turmas da escola. E alguns trabalhos ficaram até expostos na biblioteca. Aproveitavam as capacidades e as competências de cada aluno. Foi a Portanto, uma escola que marcou não só pelo facto de teres colegas de vários diversificados, não é? Mas sobretudo também pelo respeito que os professores tinham para com os alunos, que certamente facilita muito nessa relação entre professor e aluno. Sim. Havia o clube de história, havia vários clubes onde os jovens com os seus interesses depois começavam a praticar e trabalhar e colaboravam, e era muito bem. Portanto, nem tudo é mau na Foz do Trancão. Não, mas isto não foi na Foz do Trancão, isto era nos Olivais. Nos Olivais, portanto já em plena Universidade de Lisboa. Eu saí da secundária depois acabei no 9º ano. Ok, sim senhora, muito bem. Pronto, então e depois chegas à universidade e aí tens que optar por uma licenciatura, ou antes disso houve qualquer coisa? Começaste a trabalhar antes? Eu antes disso eu fiquei 2 anos antes. Sim, comecei a trabalhar antes. Eu tive 2 anos antes para entrar para a faculdade. No primeiro ano ainda fiz os exames de aferição, não tive média para me candidatar, tive umas notas muito baixas. Por um período complicado mais da minha vida, não consegui tirar notas melhores. Depois apanhei a PGA, tirei uma excelente nota na PGA e candidatei-me. Não, como é que foi? Sim, não, tive 3 anos para entrar. Não, só entrei no 3º ano, exatamente. Candidatei-me e como naquele ano as coisas tinham mudado muito, candidatei-me para a comunicação social, tanto para o ISCS quanto para a Nova. Não entrei por umas décimas e depois percebi que no ISCS, se eu entrasse para um curso com uma nota um bocadinho mais baixa, no segundo podia-se mudar, e foi isso que eu fiz. Entretanto, comecei a trabalhar. Por mero acaso vi um anúncio no jornal que iam fazer formação cofinanciada pelo Fundo Social Europeu de Primeiros Socorros. Eu pensei assim, isto é porreiro para o verão, portanto aquilo que se ouvia dizer é que a malta estava lá, assinava e ganhava uns guidos, alguns copos sem fazer se chatear muito. Pensei, isto era porreiro, ainda por cima, olha, se aprender primeiros socorros, melhor. Cheguei lá, afinal não era nada disso. Tinha que se trabalhar, havia faltas e pronto, ensinavam, a gente tinha que aprender, esse tipo de coisas que numa formação normal se faz. Mas ainda bem, agradeço, foi assim daquelas coisas que me aconteceram na minha vida e que de facto marcaram a minha vida profissional até hoje. E comecei a dar formação em primeiros socorros, porque aquele curso foi o curso de formação de formadores em monitores de primeiros socorros na altura. Quando eu entrei para a faculdade, já dava. Diz-me só uma coisa, mas esse teu trabalho já te fez andar a passear pelo país inteiro, não foi? Ou quase, ou não? Pelo país inteiro, é formação. Sim, de Monção ao Algarve, a Lagos. Portanto, então isso também te marca, de certeza absoluta. Sim, eu conhecer tanta realidade. Sim, completamente. E é muito diferente uma pessoa chegar lá e estar uma semana, portanto, a formação era uma semana e dava formação em escolas ou em bombeiros ou também em empresas, e é muito diferente uma pessoa estar a trabalhar e contactar com as pessoas no seu dia-a-dia, nos seus locais de trabalho, na sua forma de ser e de estar, do que estarmos a passear e só ver as coisas bonitas por fora. Portanto, dá uma ideia do Portugal profundo. Muito embora eu tivesse noção, e como ainda hoje tenho, porque a minha mãe é do Alentejo, portanto íamos lá frequentemente, mas a minha realidade era Lisboa e Alentejo, praticamente. O resto do país passava-me assim um bocadinho ao lado. Deixou de me passar, porque
porque comecei a perceber de facto as velocidades com que o nosso país anda, percebi novas mentalidades, outras formas de estar na vida, e foi muito enriquecedor para a minha vida. Foi uma experiência muito boa, gostei Muito bastante. bem. E depois, então, finalmente entras na universidade e vais seguir o curso de Sociologia, não é? Não, entrei para a Antropologia, convencida que no segundo ano ia mudar para a Comunicação Social. Certo. Só que, entretanto, comecei a ver as cadeiras do curso de Comunicação Social e não era nada daquilo que eu achava que devia ser, e comecei a desapontar um bocadinho do curso e comecei a pensar bem, e então mudei para a Sociologia do Trabalho. E, de facto, e acho que fiz uma boa opção, porque eram cadeiras muito mais abrangentes, tinha professores que já trabalhavam, não eram académicos, que trabalhavam no mundo real, no mundo empresarial, e que nos abriram muito a cabeça, a mente para outras realidades, para o mundo real. Por acaso gostei bastante do curso. Acabando a licenciatura, como é que entrou o IFP na tua vida? Acabando a licenciatura, passei ainda bastante tempo, uns 4 anos, como formadora de prestação de serviços. Recibo Verde, tanto na Cruz Vermelha Portuguesa. Nestas formações que ias de norte a sul do país, não é? Também continuei com essas formações que ia de norte a sul do país, exatamente. Depois, com a licenciatura, adquiri competências para dar formação noutras áreas sem ser de primeiros socorros, portanto, mais nomeadamente na área comportamental, na área social, e, portanto, tinha várias empresas que, pronto, eu mandava o currículo para várias empresas, e pronto, eles chamavam, fazia o contrato de prestação de serviço e lá a Recibo Verde, pronto, como tantas e tantas pessoas que começaram a trabalhar e continuam. Os chamados precários, não é? Os chamados, não, no meu caso, como não tinha assim um cliente certo, podemos chamar assim, eu não era precária. Sim, no teu caso é como o meu, nós somos aquilo que somos verdadeiramente os recibos verdes, porque nós somos mesmo recibos verdes, e acho que quando foram inventados isso foi mesmo para pessoas assim como nós, que temos várias entidades patronais. Pronto, há uns que abusam, mas pronto, a invenção, entre aspas, do recibo verde acho que é mesmo para situações assim. Muito bem, e depois então quando é que tu entras no IFP, que é o teu atual trabalho, emprego, trabalho, emprego, como queres chamar? Entrei no IFP no ano 2000, no início do século. Fiquei 13 anos no Centro de Formação Profissional de Alverca, que foi uma vida, pronto, 13 anos de trabalho, foi sim uma vida, era muito trabalho, mas também mas tínhamos uma equipa excelente, ainda hoje somos amigos. Já saí de lá há alguns anos, mas ainda hoje saí de lá em 2013, estamos em 2021, já saí de lá há quantos anos? E qual eram as funções que tu tinhas lá nesse centro? Eu estava a coordenar ações de formação. Portanto, mais uma forma que tu tiveste de encontrar pessoas muito diferentes e provavelmente com muitas dificuldades, porque normalmente quem recorre ao IFP são pessoas desempregadas, algumas pessoas que vão à busca, vão à procura de novas qualificações porque não as têm, por este ou por aquele motivo, se calhar não tiveram essas oportunidades enquanto era a idade normal para isso acontecer. Como é que é lidar com essas pessoas que se calhar muitas vezes tiveste que te defrontar com desesperos mesmo que marcam, não é? Tive que houve situações, nomeadamente, ainda hoje há bocado, à hora do almoço, estávamos a comentar, no nosso grupo, que na crise de 2012, pelo menos nessa crise, fiquei com imagens que ainda hoje me marcam. Vi pessoas a passarem fome, que a única refeição quente que comiam era lá no centro, porque eles tinham direito ao almoço. A refeição, pronto, faz parte dos direitos do formando. E muitas vezes, por exemplo, quando era carne de porco assada, eu via outros colegas, portanto, eles estavam na mesa a comer, não é? E tinham direito também ao pão, faziam sandes, às vezes tiravam um colega que não ia comer tudo ou que não queria comer tudo, mas tinha mais algum bocadito lá em casa, tinha jantar, lá iam fazendo umas sandochas para o outro colega levar para dar de comer aos filhos à noite, por exemplo.
Eu vi situações de fome, pessoas que não tinham o que comer. Isso, do ponto de vista de quem está, entre aspas, por cima enfim, pelo menos está mais confortável na vida, isso não é revoltante. É muito. Como é que se consegue lidar com isso? Porque vocês não têm culpa, não têm de culpa, não. Mas, enfim, não sei se conseguem passar assim por alto, não conseguem. Tem que encontrar depois ferramentas que vos proteja também do vosso lado humano, não é? Não, é assim, daí muitas vezes, se calhar sermos todos amigos ainda hoje, porque muitas vezes tínhamos que fazer as nossas pausazinhas e fazer as nossas larachas e trabalhávamos muito e trabalhávamos mesmo muito, muitas vezes fizemos as tais pizza parties, ou seja, ficávamos a trabalhar até mais tarde e encomendávamos uma pizza para jantarmos todos juntos, por exemplo. Quando isso acontecia, ou às vezes chegávamos a trabalhar mais tarde, outra colega, e havia outro colega que ia à casa e não nos trazia uma bifaninha para a gente comer qualquer coisinha, e se calhar também por causa desse tipo de situações marcou-nos muito. E diz-me uma coisa, pela positiva, por exemplo, vocês têm, ou tu tens algum exemplo de alguém que entrou desesperado no IFP e saiu de lá com uma carreira e com uma perspectiva de vida completamente diferente? Vocês conseguiam alterar esse... Sim, muito. Felizmente, e orgulho muito disso, porque nós mudamos de facto a vida das pessoas. Não é estar aqui a fazer publicidade ao IFP, mas eu acho que... Sim, aliás, o IFP é criado exatamente para isso. Exatamente, é o nosso trabalho. Para dar qualificações, para combater... É o nosso trabalho. Exatamente, para combater as desigualdades. Mas não só o IFP, mas também outras entidades externas e outras empresas que também estão a trabalhar no mercado também nessa área. Mas sim, mudamos a formação profissional de uma maneira geral, pode mudar a vida das pessoas, e sim, tenho vários exemplos de pessoas que entraram desempregadas. Olha, por exemplo, a minha atual cabeleireira estava desempregada, fez o curso, nunca mais ficou desempregada na vida. Agora não sei como é que ela está, porque estamos a passar uma situação de layoff muito complicada para os cabeleireiros, mas pronto, há de correr tudo bem, que ela é uma lutadora. Tive várias formandas minhas cabeleireiras que depois mais tarde abriram o seu espaço e têm o seu espaço aberto ao público. Tive formandas e formandos, vários mesmos que lembro-me que não era meu, mas lembro-me, por exemplo, que um dos ex-formandos de soldadura também que emigrou para a Noruega, ganhava o dinheiro que queria. Nós estamos a falar mesmo na ordem, acho que ele chegou a ganhar à volta de uns 13.000 euros por mês com tudo pago. Sair do corpo, atenção, sair do corpo é uma profissão muito, muito dura. Mas ganhava, pronto. E foi graças à formação que ele teve. Portanto, mais uma forma que arranjaste para que essas tais diferenças todas que tu tiveste desde pequenina se acimentassem em ti, não é? Depois, mudas de Alverca para aquilo que eu chamo os quilikikis, pilikikikikicas, kikas, os... Nada disso. Então conta. Depois mudei para a Delegação Regional de Lisboa e Val do Tejo, para o Serviço de Coordenação do IFP, onde estive a estar mais na área dos cofinanciamentos, da aprovação e dos reembolsos e dos saldos dos projetos de aprendizagem de entidades externas, que são cofinanciados pelo Estado português na sua grande maioria na região do Grima, na região de Lisboa e Val do Tejo, muito embora haja algumas zonas que são cofinanciadas também pelo Fundo Social Europeu, mas pronto, mas nós é que atribuímos esse montante e estava a fazer esse trabalho. E depois é que fui desafiada para ir para o núcleo da WorldSkills Portugal. Eu chamo aquilo os Quilikikis, eu nunca consigo acertar com esse nome, mas pronto. É Sharp, estás a fazer Sharp. Não sei, não, juro-te, é a palavra de honra, porque é um nome tão. Para já é um nome inglês que eu acho que para quem defende o português como eu. Mas só tem uma razão de ser. Agora fora de brincadeiras, diz lá qual é o nome correto. WorldSkills Portugal. WorldSkills Portugal, é isso?
World do mundo, skills de competências, Portugal. Ok. Isso para quem não sabe, isso é uma espécie de campeonato do mundo de profissões, não é? Não, isto que para quem não sabe, isto, digamos que somos a filial, nós somos, podemos chamar a filial portuguesa do World Skills, representação portuguesa da World Skills Internacional, porque a World Skills Internacional é uma organização que fez o ano passado 70 anos, Portugal é o membro fundador, conjuntamente com a Espanha, só que a Espanha já teve que sair e voltou a entrar, e iniciou-se há 70 anos atrás com uma competição entre profissionais de Portugal e Espanha. Ok. E depois, essa competição entre profissionais, na altura, uma altura mais industrial, foi alargando, até que hoje são cerca de 80 países. 80 países à volta do mundo, não é? Não é só o... Sim, não, à volta do mundo. Pois, a Europa não podia ser que a Europa tem mais do que 80 países, exato. Tem menos de 80 países. Pois, não, é de todo o mundo. Jovens de várias áreas profissionais, portanto, variedíssimas áreas profissionais, desde das profissões mais clássicas, sei lá, estou-me a lembrar, na área das madeiras, temos também dos cabeleireiros, também temos esteticista, mas também temos uma grande componente de profissões, uma grande componente tecnológica, sei lá, de redes, por exemplo, gestão de redes, e cada vez mais se está a apostar em profissões nessa área, sim. Muito bem. E é muito interessante. E é muito interessante. Pois, eu acredito que seja interessante, sobretudo porque também estás. Olha, a minha Mel está chateada. Porque também não deixas de ter contacto com outras diferenças, neste caso, diferenças profissionais. Para além disso, porque já passámos dos 30 minutos e um bocadinho, até já passámos um bocadinho bem dos 30 minutos, para além dessa tua componente profissional e estudantil, o que é que tu fazes nos teus tempos livres, por exemplo, para desanuviares um bocadinho a cabeça, porque também não deve ser fácil lidar aí com tanta diferença, com tanta confusão, não é, de experiências. Isso lidar com a diferença, eu acho. Nunca te fez confusão? Não, nunca me fez confusão nenhuma. Sinceramente, nunca fez confusão nenhuma. Eu acho que se uma pessoa estiver sempre atenta nem é preciso ser atenta, as pessoas são como são, pronto, e tem que haver respeito e lida-se. E acho que é muito mais enriquecedor para a nossa experiência pessoal tentar perceber quais são as diferenças e respeitá-las, não é? E tentar perceber porque é que existem às vezes diferenças que para a maioria das pessoas fazem dar um pé atrás. Para mim, ok, és diferente, fiz. Olha, eu também não sou assim tão boa quanto isso. Também não és tão normal quanto isso, não é? Pois, exatamente. Tão boa da cabeça, atenção, não era boa de ser melhor. Ok. Somos todos diferentes, todos nós temos as nossas... Muito bem, então fala-me lá um bocadinho daquilo que tu fazes, porque eu sei que tu tens uma paixão sobretudo pela fotografia. Tenho uma grande paixão pela fotografia. Sou fotógrafa do mais amador possível de telemóvel, porque não tenho máquina fotográfica, nunca me lembrei de comprar uma máquina fotográfica. Também canto no coro da Casa Pessoal do IFP. Também não sabia, achava que aliás, toda a minha vida começava a cantar, mandava-me calar, era cala-te! Pensava que... E afinal percebi que nem desafino, não tenho assim um vozeirão, mas não desafino, portanto, olha, divirto-me. E agora até estou a descobrir aqui outra paixão, que é a parte da comunicação. Pronto, e olha, esta vida dá muitas voltinhas e agora vim parar aqui. E é assim. E tens gostado desta experiência? Ai, tenho adorado. Tenho adorado. Eu tenho estado a ser muito, muito, muito interessante. Sabes que este programa, tu sabes, portanto, apesar de podes até nem nunca ter ouvido na rádio, mas isto começou numa brincadeira aqui no Facebook, porque eu e o Coja andávamos sempre a picar-nos um ao outro. Houve lá alguém da Rádio Cruzeiro que nos desafiou para fazer um faca afiada. O faca afiada, numa primeira fase, era mesmo para o gozo, depois aos poucos foi criando um pouco de credibilidade, fomos criando um público que hoje acompanha-nos, voltou-nos a acompanhar, e tal como ontem disse o Coja, mesmo que só fosse uma pessoa a quem lhe dá gozo, e felizmente que é bem mais do que uma pessoa que lhe dá gozo, já tinha valido a pena. E além disso, dá-nos um grande gozo, porque
e tal como acho que foi a Marlene, não sei se foi, não, foi a Ana Lúcia que disse isso uma vez, já aqui no Facadas, o facto de termos o privilégio de termos estas redes sociais para podermos desabafar aquilo que a gente sente, ainda por cima sabendo que há outras pessoas que estão a ouvir, e não sendo nós profissional da coisa, não somos comentadores profissionais, não queremos fazer de nós uns opinion makers, mas queremos apenas dizer aquilo que sentimos e aquilo que pensamos, não deixa de ser uma coisa extremamente aliciante. E tanto é que se a gente contasse com estas entrevistas todas, já íamos quase no programa 60 para aí. Portanto, é sinal que isto não só nos faz bem, como também faz bem a algumas pessoas. Não deve ser a muitas, mas pelo menos pelas mensagens que a gente recebe, e são mensagens que, com alguma credibilidade, para não é alguém que seja simpático ou que nos conheça. Por exemplo, lembro-me da Paula Andrade, que era uma das nossas ouvintes já do tempo da rádio, eu não faço a mínima ideia que a seja. Pronto, mas é muito bem-vindo a ouvir-nos e a seguir-nos no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso Insta, pronto, que siga, que nos siga. Nos siga, exatamente. Mas tem estado a ser uma experiência muito interessante, porque não é só uma questão de desabafar, é porque nós todos somos tão diferentes uns dos outros, cada qual com as suas ideologias políticas, uns com mais ideologias, outros com outras, cada qual com os seus clubes de futebol, cada qual com as suas vivências, cada qual tem sempre algo de diferente para partilhar uns com os outros. E se os nossos ouvintes tivessem acesso àquilo que a gente escreve no nosso grupo de WhatsApp, então aí é que o sucesso era. Mas isso não se pode dizer. Não. É nosso. Exatamente, é nosso. Senhora Maria, faltou alguma coisa por dizer ou faltou alguma coisa de eu te perguntar para tu dizeres? Faltou. Então, força. Tens 50 minutos. Faltou, e vou dizer uma coisa que também um marco da vida que eu tive, que marcou, que foi assim muito interessante, foi o 25 de Abril. Okay. Porque foi assim, eu tinha 3 anos nessa altura, era uma criança, e acho que são das minhas memórias mais antigas, são as memórias da Revolução. Nessa altura estava em Arraiolos, e de repente, para uma criança, atenção, portanto, pensem, uma criança de 3 anos, de repente as pessoas andavam todas felizes, tudo a cantar aquelas músicas revolucionárias, que ainda por cima eram músicas alegres, a enfeitarem relotes para virem para manifestações. Relotes eram aqueles tratores com atrelados, sim. Para quem não sabe. Para virem para manifestações para Lisboa, as pessoas todas em grupo a enfeitar aquilo tudo, andava tudo feliz, portanto para mim era uma felicidade. E foi de facto um marco muito grande na minha vida. Eu lembro-me perfeitamente de estar sentada na varanda da minha avó, eu e a minha prima Paula, as duas a cantar, a tocar, Vitória! Não sabemos, não fazemos puta ideia do que aquilo queria dizer, mas também não interessa nada. Mas achávamos que devíamos lá estar, porque estava tudo feliz. Portanto, e que nós tínhamos partilhado a dessa felicidade. Ou seja, também. Cresceste num mundo em que, ou melhor, cresceste num mundo em que o sonho ainda comandava a vida. Exatamente, o sonho nessa altura comandava a vida. E de repente as pessoas começaram a ter esperança e a acreditar num dia melhor. De repente acordámos e percebemos que não era assim tão fácil. Nunca estiveram metidos em política, atenção, nunca foram daquelas pessoas ativas de irem para manifestações ou meterem-se em grupos de política, nada disso. Portanto, nunca tive uma educação muito voltada para a política. Claro que se discutia política em casa, mas era aquela política de casa. Mas ainda hoje, quando vou à festa do Avante, e comecei à festa do Avante há pouco tempo, não por convicções políticas, atenção, mas porque para mim é como ir para a Disneylândia. Sim, a festa do Avante, independentemente da conexão de ser organizada ou não pelo Partido Comunista, tem uma diversidade fantástica, não só em termos de artistas, como também tem a parte cultural também é muito forte, marcada obviamente pela ideologia comunista, pela esquerda, claro. Mas quando as pessoas vão à festa do Avante já sabem por onde vão, portanto, também não podem lá exigir que esteja lá uma bancadazinha do CDS a promover o CDS, ou o PSD, né? Portanto, mas tirando isso e dando as devidas distâncias, eu considero uma das festas mais bem organizadas. Eu já lá fui umas 3 ou 4 vezes e nunca fui maltratado. E as pessoas que me conhecem e sabem de onde é que eu venho, nunca fui maltratado, mas pelo contrário, sou muito bem tratado, sobretudo na barraquinha de Setúbal, que é onde está a Paulinha. Se ela estiver-nos a ouvir, um grande beijinho para a Paulinha.
Pronto. Mas o Presidente da República, antes de ser Presidente, também ia lá todos os anos e toda a gente o conhecia como sendo membro do PSD. Portanto, Claro, exatamente. E a democracia é bonita assim. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, lá está. É o tipo de ambientes que pelas malhas ou pelas tralhas fui. E onde eu me sinto bem, onde eu me sinto confortável, é neste tipo de ambientes assim diversificados. Onde vai a família tradicional do avô, do filho, do neto e do bisneto às vezes, como já vi famílias com 4 gerações na festa do Avante, como vai aquele jovem com as rastas, digamos que com a fumar assim umas gansazinhas, pronto, estava a ver se eu conseguia arranjar outros termos, pronto, fumar umas gansazinhas. Fumar um tabacozinho um bocadinho mais forte. Um tabacozinho um bocadinho mais forte. Mas está tudo ali na Santa Paz, está tudo ali para se divertir, é o mesmo ambiente. Não, olha, vou dizer uma coisa, e mesmo para acabar, independentemente de cada um é como é, acredita nas ideologias que acredita. Um é social-democrata, outro é socialista, outro é comunista. Mas há uma coisa que eu, e tendo trabalhado muito com pessoas ligadas ao Partido Comunista, nomeadamente no movimento associativo, o que é normal, há uma coisa que eu tenho um grande respeito por aquelas pessoas. Aquelas pessoas têm uma crença enorme naquela ideologia, acham que aquilo é que é a solução para todos os males, independentemente, muitas vezes nós achamos até, chega a ser ridículo para quem não percebe ou para quem não está dentro, como é que é possível? Mas acreditam mesmo e fazem trabalhos em prol da comunidade, desculpem-me os outros todos, não sei se às vezes custa-me aqueles betinhos dos partidinhos que acham que são muito bons e que têm grandes discursos, de vez em quando deviam também vir cá abaixo perceber que não é assim tudo. E isso é uma coisa que eu respeito imenso, aliás. Eu às vezes critico, não é? Mas não é muito fácil verem-me a criticar o Partido Comunista pelo aquilo que as pessoas são. Critico pelo aquilo que eles seguem. Não acho que seja uma opção política válida, mas respeito imenso aquelas pessoas, mas tenho imensas pessoas amigas do Partido Comunista. Claro que sim, mas aliás, é como digo, eu não sou comunista, aliás, não tenho partido, mas também não sou comunista. E cada vez que lá vou, tratam-me por camarada, eu também os trato por camarada, pronto, e estamos todos felizes e contentes. Eu também sou um camarada, sou um camarada leonino, mas sou camarada. Olha, pronto, caríssima, já passa dos 40 minutos de programa, não sei se estás a perceber, mas já avacalhaste esta porcaria toda. É pá, bolas, a sério! A sério. Ainda por cima, não passou aí o Billy, que era para animar a coisa, paciência. Ele anda cá, ele está a dormir. Está a dormir, fez greve, é um revolucionário, pronto, aí está. Muito bem, Maria, obrigadão. Vamos continuar-nos a ver por aí nos programas. Tu agora, esta semana, acho que ainda não sei, acho que já não vai estar de serviço, mas depois para a outra, há de estar de serviço outra vez, portanto, vamos ver-nos por aí por facadas. Exatamente. Estarei com todo o gosto a partilhar aquilo que me perguntarem, a partilhar as coisas Não é nada, é assim mesmo. Aliás, é assim. Se gostarem, gostam. Se não gostarem. Se não gostarem, não gostam, não sabem. São as minhas ideias, estou assim. Pronto. Exatamente. É assim. Vai, pessoal, até à próxima. Tchau, tchau. Prazer em ver-vos e voltamos num dia destes. O próximo a fazer a via sacra vou ser eu, mas vai ser o meu primeiro entrevistado. Vai ser uma coisa linda. Não sei o que é que ele está a preparar. Eu já vou arranjar pipocas. Vou lá na primeira fila que eu quero ver. Então vai, pessoal. Não, Maria. Fica bem, 53 minutos já. Não, 43 minutos já é demais. Isto é demais. Não, vais ter de pagar multa. Tchau, tchau. Bolas, tchau. Conhecendo os paineleiros do Com a Faca Bem Afiada.